Bom dia, olá, amigos e amigos do canal Brasília 24 horas. Hoje, dia 2 de setembro de 2019, venho trazer para vocês uma matéria do Jornal Contábil, onde mostra 7 armadilhas que vão acabar com a sua aposentadoria. Então preste bem atenção, fique ligado nessa matéria, que isso poderá esclarecer e lhe ajudar muito para que você não venha ter a sua aposentadoria prejudicada. Então, assim, para que esse vídeo não venha ficar tão longo assim, estarei explicando para vocês 4 armadilhas e no próximo vídeo estarei dando continuidade para que a matéria não venha ficar tão cansativa assim e que vocês venham assimilar de forma viável, ok? Então vamos lá para as 7 armadilhas que podem te prejudicar na sua aposentadoria. Você sabia que o INSS tem no currículo mais de 3 milhões de benefícios calculados errados? É isso mesmo. Milhões de pessoas acabam caindo em armadilhas que atrasam a sua aposentadoria e ainda podem diminuir quanto você tem para receber. Eu vou te mostrar as 7 piores armadilhas do INSS e como não cair nelas, ok? São casos que vejo acontecer todo dia e deixam as pessoas indignadas quando descobrem que caíram na armadilha. A primeira armadilha é na questão das contribuições em atraso. Esta é a armadilha mais cara para quem quer se aposentar. Olha só este caso de um médico que perdeu mais de 30 mil reais. Semana passada recebemos uma pergunta no atendimento online de um médico que recebeu 3 anos em atrasos para poder se aposentar agora, antes da reforma da Previdência. Ele foi no INSS, falaram que era só fazer o pagamento dos 3 anos em atraso e estaria tudo certo. Confiante, ele pediu para o INSS emitir a guia de pagamento e fez o pagamento, mais de 30 mil reais à vista. Você acha que ele conseguiu se aposentar? Não conseguiu se aposentar. Na hora que ele fez o pedido da aposentadoria, os 3 anos pagos em atrasos não foram considerados para a sua aposentadoria. Imagina como que ele ficou bravo. Qualquer um ficaria também, não é verdade? E o que faltou para os 3 anos contar na aposentadoria desse médico? O que ficou faltando foi comprovar que ele estava trabalhando nesses 3 anos. Então, para fazer o recolhimento em atraso, não vai te servir de nada se você não comprovar o seu período de trabalho. Ou seja, somente pagar as contribuições do passado não garante que o tempo será contado para a sua aposentadoria. Então preste bem atenção, não adianta ir lá pagar os anos que você trabalhou, mas também você precisa comprovar que você esteve trabalhando nesses 3 anos. Vejo muita gente achando que pode recolher 5 anos em atrasos, mas nem sonha que além do pagamento é preciso comprovar o efetivo exercício de uma atividade laboral remunerada em 2 situações. Primeiro, o período em atraso é anterior aos últimos 5 anos. Segundo, o período em atraso está dentro dos últimos 5 anos, mas você quer recolher para um mês anterior ao seu primeiro recolhimento de INSS em dia na sua categoria profissional. Então, nesses casos, antes de fazer qualquer pagamento, o primeiro passo é sempre comprovar que você realmente estava trabalhando. Não pague o INSS em atraso sem comprovar primeiro o trabalho. Outra armadilha de contribuição em atraso que você precisa evitar é pagar contribuições quando você não era o responsável pelo recolhimento delas. Esse é o caso da pessoa física que trabalhou para uma pessoa jurídica após o ano de 2003. Então, nessa situação, quem teria a obrigação de realizar o recolhimento era a empresa, ou seja, o seu patrão, ok? Então, você não pode pagar se caso você não era um profissional autônomo. Se você estava numa empresa, tinha um patrão, quem tem que fazer esse recolhimento é a empresa, o seu patrão.
Porque se você for lá pagar, não vai contar na sua aposentadoria. Então, o trabalhador não tem a obrigação e não deve ser prejudicado pelos atrasos de pagamento do INSS. É o mesmo caso se você trabalhou com carteira assinada e a empresa deixou de fazer o recolhimento do INSS. Então, sempre sonda, pergunta à empresa ou seu patrão se ele está fazendo o recolhimento do seu INSS. Você não precisa recolher em atraso para este período e contar na sua aposentadoria. Então, para não cair nessas armadilhas, antes de fazer qualquer recolhimento em atraso, pergunte quem era o responsável por fazer as contribuições nessa época. Se a responsabilidade não era sua, não pague nenhum centavo em atraso. Basta comprovar que você trabalhou e que o responsável por pagar o INSS não era você. Se a responsabilidade era sua, verifique se você precisa comprovar a atividade laboral. Então é muito importante que você se comunique, tá? Eu percebo que todas as armadilhas foram falta de comunicação. Você precisa ter um diálogo com a empresa ou com o seu patrão para que você não venha cair nesta armadilha. Não fique em silêncio, pergunte. É seu direito perguntar se a empresa está fazendo um recolhimento. Então, se não é a sua responsabilidade, não pague por nenhum centavo. Basta comprovar que você trabalhou e que o responsável por pagar o INSS não era você. Caso você seja um profissional autônomo, tenha a sua barraquinha, tenha a sua loja, tenha a sua atividade financeira, verifique se você precisa comprovar a atividade laboral. Se este for o seu caso, comprove que você trabalhava antes de fazer qualquer recolhimento em atraso. Então, primeiro, regularize o seu CNIS e comprove que você estava trabalhando para somente depois realizar os pagamentos em atrasos, ok? Se você não fizer isso, pode perder muito dinheiro e não conta tempo para a aposentadoria e ter que enfrentar um processo administrativo para pedir a restituição do INSS pago. Isso pode demorar alguns anos. Então, a gente fez, né, esse artigo bem completo para vocês, te orientando como pagar o INSS em atraso, tá? E nós falamos aqui com clareza para que você venha entender, né, e calcular e quando você precisa pagar, para que você não precisa pagar multas e nem juros. Então vamos para a segunda armadilha. A segunda armadilha é na questão trabalhista. É normal achar que se você ganhou uma causa trabalhista, este direito vai ser reconhecido automaticamente na sua aposentadoria. Não é assim, tá? Não é assim que acontece. Não é só porque você ganhou uma causa trabalhista que vai te dar direito à sua aposentadoria. Não é assim que acontece. A Justiça do Trabalho e a Previdência Social, tá? E a Previdência são instituições independentes, tá? Ela não tem nada a ver uma com a outra. Apenas elas caminham juntas, mas cada uma é uma. E se você reconheceu um vínculo na Justiça do Trabalho ou reconheceu um salário maior que o registrado, você precisa pedir expressamente para o INSS considerar esses períodos para você, ok? Vou estar repetindo. Se você reconheceu um vínculo na Justiça do Trabalho ou reconheceu um salário maior que o registrado na sua carteira de trabalho, você precisa pedir expressamente para o INSS considerar também esses períodos para você. Eu sei que muita gente acredita que é só mostrar o processo trabalhista para o INSS e pronto, não caia nessa armadilha. Além de levar seu processo trabalhista para o INSS analisar, você vai precisar apresentar todas as provas que demonstrem o seu vínculo de emprego e os seus recebimentos. Então, sempre esteja aí com seus recebimentos, com seus, com a sua folha de pagamento em mãos. Isso porque uma sentença, uma decisão trabalhista não garante o seu direito no INSS. A minha dica para você não cair nesta armadilha é guardar
os comprovantes de pagamentos da empresa e todos os documentos que comprovem o seu vínculo, como termo de rescisão, guarde, comprovante de FGTS, também você deve guardar, recibos e contrato de trabalho e outros documentos que você tenha em suas mãos. Outra dica também é, se você juntar os documentos e o INSS não reconhecer o seu período e salário, peça para o INSS uma justificativa administrativa por escrito, porque muitas das vezes ali o segurado tem todas as suas documentações em dia, mostrou à agência do INSS e ele simplesmente não quer reconhecer o seu período e salário. Então, o INSS tem a obrigação e você tem o direito de pedir por escrito uma justificativa administrativa. Este é um pedido para ele ouvir as testemunhas que comprovem o seu caso. Se nada disso der certo, talvez você precise de um processo na justiça previdenciária. Então, muitas pessoas às vezes estão com problemas na justiça porque não vão ou falar a um advogado ou na defensoria pública. Você deve procurar acessar a entrar na justiça previdenciária, ok? Não é trabalhista ou por danos morais. Você deve ser objetivo e procurar a justiça que trabalhe na parte previdenciária. Então, se caso todas essas dicas que foram dadas para vocês não der certo, talvez você precise entrar com um processo na justiça, mas na justiça previdenciária para comprovar o vínculo. Vínculo reconhecido permite você não pagar contribuições do período. Então, a terceira armadilha é na questão dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, a terceira armadilha é caso você tenha dois trabalhos ao mesmo tempo. O que acontece quando você tem dois trabalhos ao mesmo tempo? Isso significa que provavelmente você tenha mais de uma contribuição e que juntas podem melhorar o valor da sua aposentadoria. Então, essa é a ideia. Eu tendo dois trabalhos, eu posso ali buscar para que o valor da minha aposentadoria seja melhor e maior. Então, nesse caso, o INSS ele peca ao não somar os valores para o cálculo do valor do seu benefício. Então, o correto é que o INSS ele reconheça os seus dois trabalhos para que a busca da sua aposentadoria venha a ser um valor maior, ou seja, de dois trabalhos que você exerce. Mas o INSS ele peca ao não somar os valores para o cálculo do valor do seu benefício. O mais comum é ele usar apenas o valor da sua contribuição da atividade principal e ignorar as demais. Então, essa armadilha do INSS pode afetar muito o valor do seu benefício e é algo comum para profissionais da saúde, professores, contribuintes individuais, frentista e qualquer atividade que você trabalhe em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a minha dica para você não cair nesta armadilha de ter dois empregos, sempre que você receber qualquer benefício do INSS, confira como ele fez o cálculo dos seus salários de contribuição. Verifique se as contribuições estão somadas, tá? Os dois empregos seus estão somados e você pode ver isso na carta de concessão ou na página de resumo de benefício em concessão do processo administrativo do INSS, ok? Então fique bem ligado, atento a isso e sempre peça para que ele venha incluir no cálculo do seu benefício os seus dois trabalhos. Se os seus salários não estiverem somados, você pode pedir para o INSS somar essas contribuições e discutir o valor do seu benefício. Isto virou, tá, gente, uma lei em junho de 2019, mas a Justiça já entende que é seu direito somar as contribuições muito antes disso. Então, está na lei, virou lei em junho de 2019. Então, é muito importante que você venha estar alicerçado, fundamentado, informado que é lei e você tem o direito de pedir essas somatórias caso você tenha dois trabalhos para que a sua aposentadoria venha a ser uma aposentadoria com valor melhor para você. Então vamos para a quarta armadilha.
é na questão da insalubridade e periculosidade, tá? Aqui tem tantas armadilhas que é um dos grandes motivos para o INSS ter tanto processo perdido na justiça. A questão da insalubridade e periculosidade é um dos temas que mais dão dor de cabeça no INSS. Ele usa vários motivos para negar a insalubridade e a periculosidade. E quando você lê os motivos, eles parecem convincentes, mas não cai nessa história, ok? Tenha atenção redobrada se você trabalhou em algum período da sua vida com insalubridade ou periculosidade, que são empresas que expõem agentes nocivos ao trabalhador, podendo trazer danos à sua vida ou à sua saúde. As armadilhas que o INSS usa para negar o seu direito é não considerar os seus documentos como o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP. Eles tentam alegar todo tipo de irregularidade nos documentos apresentados. Eles não provam períodos anteriores a 29/4/1995 por enquadramento profissional. Eles alegam que o EPI elimina a insalubridade, mesmo quando não elimina. Eles tentam fazer referências a laudos que não correspondem ao seu caso e não considera agentes que podem ser reconhecidos por via judicial. Então tem muita armadilha que ele pode usar para negar o seu direito. A maior parte dos motivos é papo furado, então vocês fiquem atentos. Então, como você pode fugir dessas armadilhas? Então você precisa saber que várias categorias profissionais até 28 de abril de 1995 não precisam do PPP para comprovar especialidade. A partir do dia 29 de abril de 1995 começou a ser exigido os documentos como o PPP e DIRBEM 8030. Você vai precisar desses documentos. E sempre vale a pena reforçar que você precisa estar atento se há informações no seu PPP e se elas estão corretas. Então verifique sempre na sua carteira de trabalho se está tudo ali informado, a questão de insalubridade, periculosidade, para que você venha buscar o seu direito. Este é um dos direitos mais negados no INSS. Quase sempre vale a pena brigar pelo reconhecimento da atividade especial. E os períodos especiais podem adiantar a sua aposentadoria ou aumentar o valor dela. Então, fique ligado para que você busque aí, com todo o seu direito, uma aposentadoria bacana, com valor legal na categoria e fazer com que ela vire, né, na sua categoria especial por a questão de insalubridade e periculosidade. E se o INSS não considerou esses períodos, você pode mudar a decisão dele através de um recurso administrativo ou um processo na justiça. Esse assunto é tão grande que tem tantas armadilhas que criamos um passo a passo para conseguir a sua aposentadoria especial, tá? E um guia completo aí para você. Então eu vou parar por aqui para que o vídeo não venha ficar muito extensivo e logo após estarei também postando a quinta, a sexta e a sétima armadilha para vocês, tá? Vou estar fazendo um vídeo 2 sobre a questão das armadilhas que podem prejudicar vocês na sua aposentadoria. Desde já eu agradeço pela sua companhia, dê seu like, ative o sininho para que você receba as novas notificações, se inscreva no canal, um ótimo dia e até o próximo vídeo.